O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designeis para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. 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 Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Hoje nós estamos celebrando a festa do apóstolo São Matias, este apóstolo que não fez parte do grupo apostólico no primeiro momento, daqueles que foram escolhidos por Jesus. Celebramos a eleição, a igreja fez a eleição de São Matias posteriormente à morte de Jesus, já no contexto da sua ascensão. E a igreja, através dos apóstolos, dos 11 apóstolos, depois da morte de Judas, sentiu a necessidade de escolher mais um para completar o grupo, no sentido de 12, que nos remetia a tantos, a uma imagem muito bonita do povo de Israel, 12 tribos, 12 no sentido da universalidade, da plenitude, da universalidade da própria missão de Jesus. Os 12 apóstolos como a plenitude da missão, do envio, do discipulado. Então os discípulos, aqui tomado na pessoa de Pedro, Pedro como protagonistas, como aquele que fala sempre em nome da comunidade apostólica, Pedro coloca para os discípulos alguns critérios para que pudesse fazer esta recomposição. E um dos critérios colocados, ou os critérios melhor colocados por Pedro, pela comunidade apostólica, primeiro é que aquele que fosse escolhido, ele teria que ter acompanhado o ministério público ou a missão de Jesus. Quer dizer, alguém que teria, de certa forma, convivido com Jesus, andado com ele, o visto. Foi o primeiro critério. E o segundo critério colocado pela comunidade apostólica é que ele deveria ser alguém que fosse testemunha da ressurreição.
E a mensagem do ressuscitado como a mensagem, como o querigma que marcou o início da igreja, o anúncio da igreja. Então alguém que, juntamente com os 11, com a comunidade, fosse testemunha da ressurreição, deveria ser escolhido. Então esses dois critérios sobressaíram. E aqui a leitura dos Atos dos Apóstolos, queridos irmãos e irmãs, que nos apresenta dois candidatos que tinham, vamos dizer, as mesmas condições. Qualquer um poderia ser escolhido para ser apóstolo do Senhor. E estes que foram apresentados pela igreja foi José, chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias. E para essa eleição se recorreu a uma forma antiga do povo fazer a escolha de um candidato. E aí lançou-se a sorte, e a sorte caiu para Matias. Claro que aqui os dois candidatos são bons, qualquer um que saísse estaria de bom tamanho, pelas qualificações aqui apresentadas. Então, em toda a apresentação, escolha de São Matias como apóstolos, queridos irmãos e irmãs, nós podemos destacar a primeira coisa é que os discípulos, os apóstolos, tudo que eles fazem, eles têm consciência que estão realizando sob a ação do Espírito Santo. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e disse: irmãos, era preciso que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse. Destacar a presença, a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, para que pudesse cumprir bem com esta missão. E o outro aspecto que nós não podemos esquecer, como faz parte da identidade da igreja, é a oração. Ninguém toma uma decisão sem antes meditá-la, sem antes escutar a voz de Deus, sem antes tentar compreender qual é a vontade de Deus, qual é a decisão que Deus quer que se tome. Então os discípulos, eles viviam neste ambiente propício para a oração, que iria ser também propício para se tomar qualquer decisão. E a atitude de São Pedro, talvez seja uma atitude que destoa da atitude de muitos de nós, porque quando acontece uma tragédia, quando acontece um fato tão marcante como aconteceu com Jesus, no momento posterior, talvez a gente poderia chegar aqui e falar: pois é, aquele que esteve conosco, aquele traidor, aquele vagabundo, aquele que não serve, aquele que não teve coragem, aquele que fez isso, aquele que foi isso, aquele ladrão. Nós poderíamos colocar aqui tantos vocabulários, tantos adjetivos aqui para desqualificar aquele que ali tomou aquela decisão. Mas Pedro não usa nada disso. Pedro aqui ele está falando como líder da igreja. Pedro, ele fala na pessoa de Jesus, e ele não usa nada desses termos. Ele vai dizer que o lugar precisa ser ocupado e que Judas escolheu o seu destino, simplesmente isso. E que Deus há de revelar, Deus há de mostrar, de julgar a atitude de Judas.
Não cabe a ele julgar. No fundo, Pedro está agindo como alguém cheio das atitudes do comportamento de Jesus. Antes de qualquer coisa, Jesus os ensinou: não julgueis para não serdes julgados. Sede misericordiosos como o vosso Pai. Então a misericórdia deve sobressair sobre as tragédias, sobre as misérias, sobre, não estar aqui alguém que vai julgar o comportamento daquele. Então a atitude de Pedro é uma atitude exemplar que o faz ser identificado cada vez mais com a pessoa de Jesus, sem caluniar, sem difamar ninguém. E aquele que foi escolhido, assim como Judas, que participava, escolhe alguém que tinha o mesmo ministério, participava do mesmo ministério, do mesmo serviço, do mesmo apostolado. Então São Matias não vai viver São Matias não vai ter uma missão diferente. Ele vai agora, como eleito, ele vai participar do mesmo ministério, do mesmo colégio apostólico que ali fazia parte os outros que foram chamados por Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, como já disse, é importante que a vida da igreja, a missão da igreja, as decisões da igreja, elas sempre foram pautadas pela abertura, de mente e coração à ação do Espírito Santo. A igreja que recorre à ação do Espírito Santo, porque reconhece que a missão do Espírito Santo é de nos levar a praticar, a fazer ou a encontrar a vontade de Deus, a vontade do Pai. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A oração que Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos. Então, queridos irmãos e irmãs, escolher, decidir, não é fácil. Talvez você sabe que tem gente que nunca assume qualquer missão, colocar assim, ser o primeiro servidor, porque ser o primeiro servidor, toda hora você tem que tomar decisão. E se você de fato não rezar, não parar, não abrir o seu coração, a sua mente, a deixar que o Espírito Santo te ilumine, você vai ficar pelo caminho, você talvez vai ficar pelo caminho assim como Judas, ou a sua decisão não vai traduzir a vontade de Deus. E ser líder, falar em nome de um povo, falar em nome da igreja, é tomar decisão. Tomar decisão. Tomar a decisão que de fato revele aquilo que Deus tem a oferecer para toda a humanidade. Dizer não, dizer sim, apontar para onde nós devemos caminhar, apontar para aquilo que é o cerne, o conteúdo do nosso anúncio, apontar, definir aquilo que deve pautar o nosso comportamento moral, o nosso comportamento ético, o nosso comportamento cristão. É sempre uma decisão que envolve o discernimento da vontade de Deus na vida, de modo especial, daqueles que estão à frente, como o primeiro servidor da igreja. Então a missão de São Matias agora, que compõe a comunidade, o colégio apostólico, amados irmãos e irmãs, exemplo dos outros apóstolos, exemplo de Jesus, a sua missão é combater o mal.
Sua missão é combater as traições dentro da própria igreja. Dentro da igreja há traições? Há traições. Dentro da igreja há pessoas que fazem o mal? Tem pessoas que fazem o mal dentro da igreja. Mas a missão de São Matias, que como é que nós combatemos o mal? Como é que nós combatemos as traições? É fazendo o bem, dando o testemunho de Cristo, que é o nosso Salvador. Exercendo a caridade, exercendo a misericórdia, sendo compassivos. Jesus fez assim. No comportamento de São Pedro percebemos também isso, né? No relato que assim ouvimos. Que esta Santa Eucaristia, queridos irmãos e irmãs, nos inspire e nos ajude para que possamos imitar São Matias, que foi chamado por Deus. São Matias, que foi chamado por Deus a amar, a entregar a sua vida ao serviço do reino. Que tenhamos em nossos corações, em nossas decisões, a certeza, como nos diz Jesus hoje, a certeza de que Deus nos ama, de que Deus nos ama, de que Deus quer caminhar conosco, quer nos reunir e nos constituir sempre mais em seu amor. Amém.